Olá pessoal, hoje vamos falar sobre suplementação para pessoas vegetarianas e veganas. Nós sabemos que a população vegetariana e vegana só cresce no Brasil. No entanto, as pessoas em busca de mais saúde e de uma alimentação mais saudável, às vezes sem orientação, passa a ter algumas deficiências nutricionais de micro e de macronutrientes. Para que a gente não corra esse risco, esse vídeo foi gravado especialmente para você. Então, se você gosta desse assunto, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilha com aquele amigo vegetariano, que com certeza esse vídeo vai trazer muitos insights para a sua saúde. Bom pessoal, em primeiro lugar, entender que há vários tipos de vegetarianismo e veganismo também. Então, se a gente for traçar, tem pessoas que se consideram vegetarianas estritas. O que é o vegetariano estrito? Não come nenhum produto de origem animal, nem mel, nem ovos, nem leite, vários produtos de origem animal. Nós temos junto ao vegetarianismo estrito o veganismo, os veganos. É muito próximo porque os veganos também não consomem nenhum produto de origem animal. No entanto, os veganos eles têm uma bandeira mais ideológica junto também, que é o que? É de discutir a exploração animal. Então não vai consumir, por exemplo, sapato com couro, não vai consumir casacos que tenham lã de ovelha, né? Então assim, é uma visão mais ampla, uma visão política e ideológica, mas os veganos também são vegetarianos estritos. Nós temos também o que a gente chama de ovo lacto vegetariano. O ovo lacto vegetariano já está no nome, come ovos, come os derivados do leite, aqui iogurte, nata, requeijão, queijo, creme de leite, tá? E come esses dois conjuntos de alimentos. E tem também os lacto-vegetarianos, que seria a mesma coisa, né? Come os derivados do leite, mas não come ovos. Então a gente tem essas categorias. Poderia ter outras categorias, mas essas são as principais. Então a gente começa a pensar quais seriam os grandes erros da transição de uma dieta geral, né, carnívora, onívora, para uma dieta vegetariana. Em geral, as pessoas que passam a se tornar vegetarianas cometem dois erros muito fortes. Um deles é consumir muitos produtos derivados do leite. A gente sabe que o leite é um produto altamente inflamatório, né? Não é um alimento natural hoje em dia, está extremamente industrializado, tem uma série de conservantes. As proteínas do leite a gente não consegue digerir, tudo que a gente não digere gera inflamação, vai gerar quadros de alergia, vai gerar quadros de rinite, vai gerar quadros de asma, uma série de problemas. Portanto, fazer essa transição e consumir um monte de laticínios é um grande erro. O outro grande erro é que a pessoa tira a carne, os produtos, né, da carne, e passa a comer muito pão e massa. E a gente sabe que pão e massa é carboidrato simples, aumenta a insulina, traz riscos de diabetes, aumenta a obesidade, gordura visceral e além disso é altamente inflamatório. A gente sabe que o glúten talvez seja o alimento mais inflamatório que nós temos hoje disponível. Por quê? Porque o glúten foi alterado geneticamente. O glúten tem 20 vezes mais glúten do que tinha na geração dos nossos avós e, portanto, é um alimento que, se consumido em excesso, vai gerar, mesmo para os não celíacos, sensibilidades intestinais, vai alterar a microbiota, vai fazer inflamação em nível sistêmico, vai poder desencadear doenças autoimunes. Portanto, esses dois erros são os clássicos da pessoa que está comendo de tudo e passa a se tornar vegetariana. Mas vamos pensar que essa pessoa, de alguma forma, teve uma orientação. O que ela tem que cuidar para ter todos os nutrientes necessários? Tem alguns micronutrientes importantes que a gente precisa falar aqui com vocês, né? Então, qual seria o micronutriente clássico que a dieta vegetariana muitas vezes não tem?
e que é preciso suplementar, o que vocês acham que seja? Tá certo, quem pensou em B12 acertou. Então, pessoal, a vitamina B12, também chamada de metilcobalamina, ela é fundamental e a dieta vegetariana geralmente vai ter uma carência de B12, porque a B12 ela é produzida por animais, né? Não existe B12 vegetal. A B12 ela é produzida no reino animal. Portanto, a pessoa que está com uma dieta bem restrita, não come ovos, não come nenhum derivado animal, vai ter carência de B12 ao longo do tempo. E qual é a importância da B12? Mielina. Mielina é o revestimento dos nossos neurônios. É muito importante ter B12 para ter essa mielina, senão a gente não consegue ter transmissão nervosa. Por isso que a pessoa com deficiência de B12 passa a fazer amortecimentos no corpo, passa a ter dores neurológicas, né, que se irradiam por várias partes do corpo. O ciático dói o braço, dói tudo. Então a B12 ela é muito importante para a parte muscular, para a parte neurológica, é importante para a metilação, para proteger o nosso DNA do estresse oxidativo. Portanto, o vegetariano em geral, ele vai ter que fazer essa suplementação. Não tem muito como escapar. E a gente sempre orienta a suplementação da metilcobalamina, porque tem alguns produtos que você compra em farmácia que é cianocobalamina, e o ciano ele vai ser clivado no organismo, vai virar cianeto, que é algo tóxico para o organismo. Não deve ser feita essa suplementação, né, de alguns produtos à base de cianocobalamina, sempre de metilcobalamina. Então essa é uma suplementação bem importante. Ela geralmente pode ser feita via oral ou intramuscular. Eu particularmente prefiro intramuscular, acho mais prático, tá? Uma injeção e pronto, acabou. Numa clínica de injetável ou às vezes em algum local, né, que tenha metilcobalamina. Segundo micronutriente que nós precisamos cuidar no vegetarianismo é o ferro. Ferro é algo que é difícil de absorver dentro dos vegetais. Nós sabemos que tem ferro M e não M. E o ferro M ele é mais fácil de ser absorvido, o ferro não M é mais difícil e, portanto, quem come mais carne tem um pouco mais de facilidade de absorver o ferro. Quem tem uma dieta vegetariana tem mais dificuldade de absorver o ferro. E se a pessoa, junto a isso, não tem um estômago bom, uma produção de ácido clorídrico adequado, vai piorar ainda mais. Qual é a dica que a gente pode dar aqui nesse vídeo para a pessoa melhorar a absorção do ferro na dieta? É ela colocar umas gotinhas de limão em cima dos produtos, né, em cima dos alimentos que são ricos em ferro. Eu estou falando de leguminosas, que é o feijão, a lentilha, o grão de bico. A gente está falando aqui dos vegetais verdes escuros, o espinafre, a abobrinha, o brócolis, a couve, o repolho. Coloca um pouquinho de gotinhas de suco de limão que vai absorver melhor o ferro. Porém, mesmo fazendo isso, pessoal, ainda se for mulher que tem o ciclo menstrual todos os meses, perde sangue, não consegue dar o aporte necessário, não consegue absorver tão bem, vai ter uma deficiência de ferro. E o ferro é importante para a tireoide, o ferro é importante para o sistema nervoso, o ferro é importante para ganho de massa muscular, o ferro é importante para uma série de reações do corpo. Então você não pode ter ferro baixo. Como é que a gente sabe como que a pessoa está com ferro baixo? Quando a gente dosa a ferritina. A ferritina no sangue tem que estar maior que 80. Esse é o ideal. Por quê? Se a pessoa tiver com 12 de ferritina, está super cansada, cheia de amortecimento, a memória está péssima, está deprimida, uma série de problemas, tá, pessoal? Então ferro na dieta vegetariana tem que cuidar, e quando tiver indicação de suplementar, tem duas vias de suplementação, via oral e endovenosa. Qual é a melhor? Sem sombra de dúvidas, endovenosa.
Porque se tiver uma defasagem de ferro muito grande, não adianta ficar tomando cápsula de ferro via oral. Não vai corrigir. Vai demorar anos e não vai corrigir, tá? Tem que ser endovenoso em clínicas de injetáveis, tá? Um outro nutriente importante na dieta vegetariana, tem que ter um certo cuidado, é o cálcio. O cálcio é um elemento que é bem rico em todos os vegetais, cereais, leguminosas, na carne, nos produtos animais. No entanto, a dieta vegetariana estrita ou a vegana, como ela não faz uso de produtos de origem animal, ela está usando o cálcio, que muitas vezes está no espinafre, que muitas vezes está em algumas outras verduras, que existem nessas verduras oxalato, existem nessas verduras lectina. O que são isso, Luiz? Isso são todos antinutrientes que vão atrapalhar a absorção do cálcio. E se a pessoa tem muito sal na dieta, cloreto de sódio, também vai atrapalhar a absorção do cálcio, tá? E se a pessoa não tiver um estômago muito bom, com ácido clorídrico bom, não absorve o cálcio. Ou seja, realmente o vegetariano tem que se cuidar com o cálcio. Mas quando o vegetariano é ovo, lacto ou lacto vegetariano, é mais fácil de cumprir as necessidades. Se for mais estrito, tem que ficar de olho nesse elemento aqui, tá? Outro elemento importante é o zinco. O zinco está em vários produtos animais também, então o vegetariano tem que tomar um certo cuidado. Porém, zinco tem muito nas oleaginosas, na castanha, nas nozes, né, na amêndoa, na castanha de caju, na castanha do Pará, castanha do Brasil. Então, se conseguir consumir regularmente esse tipo de produto, é para não faltar zinco. Porém, na abordagem ortomolecular, pessoal, muitas vezes a gente quer induzir uma via metabólica. A gente quer melhorar a imunidade da pessoa, fortalecer. O zinco é o mineral mais importante da imunidade para os leucócitos, para os linfócitos, para atacar as células, né? Os vírus, as bactérias. Precisa ter zinco para fazer essa reação de uma forma adequada. Então, em geral, se a gente quer induzir uma imunidade mais ampliada, a gente vai ter que suplementar zinco, tá? Então, se o vegetariano está com quadros de repetição, gripe, resfriado, etc., vale a pena suplementar zinco. E por último, qual outro nutriente que eu colocaria nessa lista? Ômega 3. O famoso ômega 3 que eu falo tanto aqui no canal. Para quem não é vegetariano estrito ou vegano e come alguns produtos de origem animal, eu diria sim, suplemente ômega 3 em cápsula com selo de purificação, de alta qualidade, ou suplemente óleo de krill. O krill é o crustáceo que o peixe come, que tem muito ômega 3 também. Então assim, a gente precisa de ômega 3 porque o ácido graxo ômega 3, né, que tem uma dupla ligação no terceiro carbono, por isso é chamado de ômega 3, ele é fundamental para a estabilidade das membranas, dos fosfolipídios de membrana, da membrana plasmática das células. A membrana é muito importante para a célula, talvez hoje se vê que é mais importante que o próprio núcleo da célula, tem até discussões nesse sentido. E a gente precisa ter essa transmissão, essa comunicação entre as células muito boa. Se a pessoa tem ômega 3 em deficiência, a pessoa passa a elevar o processo inflamatório e o processo de antioxidação fica comprometido, ou seja, essa transmissão de informação entre células passa a ser prejudicada. E o ômega 3 é muito importante no sistema nervoso, principalmente o DHA. Ele ajuda a pessoa a sair de quadros de ansiedade, depressão, né? É muito importante essa suplementação. Então, se a pessoa não é vegetariana estrita ou vegana, use o ômega 3. Agora, se for, use um ômega 3 vegano. O problema dos ômega 3 veganos é que você vai achar os ômegas das algas, é muito bom, só que a quantidade de EPA é baixa, tem mais DHA. Então, para DHA é legal, agora para EPA fica faltando um tanto, tá? Então, pessoal, se for resumir, esses nutrientes aqui são os mais
que a gente tem que tomar cuidado para quem está se tornando vegetariano. Mas é possível a pessoa ter uma dieta vegetariana e gozar de saúde? Com certeza. Até porque essas deficiências não acontecem só em vegetariano. Acontecem em quem come carne também. Porque uma coisa que não falei aqui, mas vale a pena finalizar esse vídeo com essa informação, vai depender muito da tua microbiota, vai depender muito do teu estômago, vai depender muito das enzimas digestivas do pâncreas, a amilase, lipase, os sais biliares, ou seja, digestão é algo alquímico, precisa ter muitos elementos para funcionar de forma adequada. E se a pessoa está com algum comprometimento nessa parte, mesmo muitas vezes suplementando, principalmente na via oral, não vai dar conta da sua necessidade ou de sair desse quadro. Por isso que nós falamos muito em soroterapia. Soroterapia, que é uma terapia que a gente tem lá na clínica, a gente indica para quase todos os pacientes que estão com sintomas ou que estão buscando prevenção, porque quando você bota os ativos no soro, você garantiu uma biodisponibilidade gigantesca desses ativos e a absorção 100%. Ou seja, você multiplica os benefícios dessa suplementação através do soro, através da via endovenosa ou intramuscular ou subcutânea, fazendo com que você não dependa de um intestino que muitas vezes está comprometido, tá? Então era isso nesse vídeo, eu espero que tenha sido interessante para vocês. Coloque aqui nos comentários as perguntas que eu vou poder estar discutindo com vocês e se tornem vegetarianos, mas com responsabilidade, buscando atendimento médico, fazendo acompanhamento nutricional, que aí você vai rumar à saúde e não ter nenhuma dessas deficiências que a gente comentou aqui. Tá bom, pessoal? Fiquem bem e até a próxima.